Só entrando. Boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês todos. Eu sou Robson Papaléu, sou o diretor de curso e eventos da Gaia Escola de Astrologia e estamos dando continuidade à 13ª Semana da Astrologia, que começou dia 20 próximo passado e vai até quinta-feira próxima, que é dia 25. Né? E dando continuidade, alguns avisos só. Amanhã nós teremos a continuação da 13ª Semana da Astrologia. Amanhã teremos o lançamento de um livro da Deborah Washington, que é Jung e a Contemporaneidade, que comenta de astrologia, Jung e astrologia. Estão todos convidados amanhã com esse nosso bate-papo, com o lançamento do livro, com noite de autógrafos, inclusive também. Na quarta-feira teremos a Ana Maria Gonzalez, que apresentará uma palestra sobre David Bowie e as ressonâncias astrológicas, os retores de Saturno, junto com a sua obra. Na quinta-feira, último dia da Semana da Astrologia, teremos a exibição de um documentário feito pela Gaia, do Gaia Brasilis, que comenta dos anos de chumbo, né? Os anos negros da ditadura com a visão da astrologia. São 70 minutos de documentário, bastante interessante. Nós que fizemos. Bastante bom, mas é bom mesmo. Esse documentário é bastante interessante para entender a história de como foi todo o movimento desde o comecinho da ditadura até o fim de tudo isso, né? É um documentário que ele tem uma data, né? Ele foi encerrado em 2014, né? Então não tem os últimos acontecimentos, né? Mas comenta desde a ditadura até a abertura. E depois conhecemos a nossa história daí em diante. E depois na quinta-feira encerra a semana e na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, temos a Astrológica 2018, né? 19º Encontro de Astrologia aqui na Gaia. Ingressos esgotados já, não tem mais ingresso, alguma correria doida por aí, vai ser bastante interessante, bastante importante. Sexta-feira à noite tem abertura. Sábado e domingo os palestrantes estão todos já preparados para poder fazer nossos encontros nesse final de semana. Só um aviso também que eu quero colocar também. Durante toda a Semana da Astrologia, né, e também na Astrológica, né, nós temos a presença da Cris Kiron, da Kiron Designer lá na frente, né, com as suas peças sempre maravilhosas que são colocadas nos nossos eventos por aqui. E então hoje, mais uma vez, né, dando continuidade à nossa 13ª semana, nós temos um tema bastante interessante, né, porque nós, enquanto astrólogos, lidamos com as pessoas, né? Certamente. Empresas também certamente têm essa condição mundial e tudo mais. Mas de muitos tempos para cá, e até recentemente, né, estão surgindo os novos humanos. Esses novos humanos são decorrentes de uma série de movimentações celestes, os geracionais, Netuno, Urano e Plutão, e surge uma nova geração, que até se qualifica como gerações X, Y, Z, Millennials, e até se está se comentando uma geração A, uma nova geração que está surgindo agora também nesses nossos períodos por aqui. Das novas relações sociais, pessoais, comportamentais, afetivas e familiares até também. Né? Então tem uma série de coisas acontecendo agora nesse nosso período. Então a astrologia tem que acompanhar também esses novos tempos. A astrologia ela não muda nunca. O que muda é a visão que você tem com relação ao ser humano. E lógico, uma das premissas básicas de uma pessoa que quer fazer astrologia, lidar com as pessoas, né, é entender como são as pessoas, certamente. Né? E essas pessoas mudam. As pessoas mudaram muito nesses últimos 2 meses. Muda-se constantemente. Isso, lógico, decorrente de uma série de coisas ligadas à astrologia também, mas com as mídias sociais, a internet, os Facebooks, Instagrams e tudo mais pela vida. Então essas novas relações nós temos que abordar também da mesma maneira. Né, para entender como funciona tudo isso. E hoje, para fazer esse nosso bate-papo aqui, trouxe aqui 2 amigos de longa data, aqui também, professores da Gaia também, Patrícia Boni, que está por aqui, e também João Henrique Bianco. Patrícia Boni tem formação em jornalismo, né? Comunicação social. Comunicação e jornalismo também, e é professora da Gaia, de Astrologia da Infância e Adolescência, de Relacionamentos. E também João Henrique Bianco, também astrólogo daqui da casa também, professor nosso, e também psicanalista e psicólogo também. Né? E a formação sua também em letras, né? Não, em história. História, né? Filosofia e depois a psicologia. Sagitariano. Faz um monte de coisas. Aí continua fazendo muita coisa. E nós também fazemos parte do grupo Gaia Brasilis, que fez esse documentário que vai aparecer na quinta-feira próxima agora. Também, certo? Então, nós vamos conversar sobre esses novos tempos. Né? Mas antes de começar nossa conversa por aqui, apresentei Patrícia, apresentei João, e só para poder fazer esse nosso prólogo por aqui, Patrícia, né? Primeiro as damas.
Apesar que não tem mais isso hoje, mas Mas você são tá os mais... costumes que a gente volta. Então, aqui pertinho vai ser você por aqui nessa sequência. Patrícia, só para dar a introdução aos nossos temas de hoje. Astrologia. Você tem uma formação que não é de astrologia, inicialmente, né? E como é que você chegou à astrologia alguns anos atrás aí? Embora a minha formação em comunicação social e jornalismo, eu sempre gostei muito do comportamento humano, da psicologia, e eu sempre assisti aulas como ouvinte. E a minha relação com criança e jovens foi minha vida inteira. Eu trabalhei com educação infantil, eu trabalhei em escola particular, eu trabalhei como educadora da extinta Secretaria do Menor. Isso são um compromisso que talvez eu tenha essa consciência. Para quem conhece aqui a astrologia, eu acredito todos, é um compromisso de um Saturno de quinta casa. Eu acho que educação, criança, formação é coisa muito séria e precisa de compromisso. Então é isso que me motiva, é esse compromisso que eu tenho, né? Que eu posso usar através da astrologia para orientar cada vez mais esse pessoal. E essa sua chegada na astrologia, como é que foi? Seus primeiros contatos? Os meus primeiros contatos, inicialmente, eu não acreditava em astrologia, nem um pouco. Eu achava uma grande bobagem a astrologia. Até que uma conhecida minha de formação universitária, eu lembro até hoje, Sagitário, ascendente Sagitário, Lua em Sagitário, ela não mora mais no Brasil há muito tempo. Ela não está mais no Brasil. E eu sempre agradeço ela, né? E ela foi buscar o mapa dela e eu cheguei a questionar, né? Falei, né, que bobagem, você vai buscar o teu mapa e ainda vai pagar. Mas não precisa, eu comecei a fazer a formação, porque depois eu conheci o astrólogo dela, né? Já falecido, e ele simplesmente desenhou meu mapa à mão, que eu tenho até hoje, esse mapa está até meio amarelinho, a folha, e ele me colocou ali umas 10 situações, e eu virei para esse senhor e falei que ele era um vidente. Eu falei, o senhor é um vidente, como é que tudo isso está nessa bolinha? Ele simplesmente olhou para mim e falou assim, filha, estuda e depois você vem conversar comigo. No ano seguinte, eu fui fazer curso gratuito no Centro Cultural São Paulo, porque eu não ia pagar. A gente, quando é jovem, a inexperiência, às vezes, traz esses abalos. Estudante né? ainda? Estudante. Não tem dinheiro estudante, não adianta. E aí, assim, eu não preciso dizer que eu comecei a estudar astrologia, né? Inclusive, meu amigo de formação ali, né? E isso virou, né? Virou assim, eu falo, nós temos a formação, mas a astrologia é do coração, e sempre vai ser. Beleza. João, como foi a sua chegada na astrologia? Bom, depois de um percurso longo, né, estudando um monte de coisa, aí eu fui para psicologia e fiz especialização em Jung. Então eu me tornei analista junguiano. E no período que eu estava fazendo a pós em Jung, um dos meus professores chegou para mim e comentou sobre a astrologia, o simbolismo na astrologia. E aí eu falei assim, esse cara vai perder o emprego. Ele falando isso na PUC, vai perder o emprego. Aí ele comentou de novo sobre isso em outra aula, aí eu fiquei curioso, fui lá e perguntei para ele. Ele falou assim, olha, a astrologia é um sistema simbólico, e se você quiser aprofundar, é muito interessante, porque é algo que está muito ligado à questão da análise, né? Aí eu fui procurar o curso. Como bom sagitariano desnorteado, eu encontrei uma pessoa na internet, mandei um e-mail perguntando que eu gostaria de fazer um curso de astrologia, mas com uma escola onde tivesse um currículo, porque cursinho de um final de semana eu não queria, eu queria estudar, né? Aí ele me respondeu, era o Eduardo Maia, do Recife, eu achei que ele era de São Paulo. Aí ele falou assim, querido João, eu não posso te ajudar porque eu não sou de São Paulo. E eu nem prestei atenção que ele não era daqui. Aí me deu o e-mail da Patrícia Valente. Eu entrei em contato com a Patrícia Valente, que também é uma astróloga e amiga aqui da Gaia, da casa. Aí ela falou assim, João, você quer estudar com uma escola que tem currículo? Vai para a Gaia. Aí ela me passou o contato da Gaia. E aí eu fui um dia, passei pela Gaia quando era na aclimação, ainda na Lacerda. O curso básico tinha começado, acho que tinham 2 aulas. Eu cheguei, perguntei para a Leila falou, olha, está acontecendo a 3ª aula do básico, se você quiser entrar
para ver como é e assistir, né? Não tem problema. Aí eu entrei na aula, a aula já tinha começado, sagitariana, entrei, bati na cadeira, pedi licença para o Robson, sentei. Nunca mais saí. Estou aqui até hoje. Então, aqui também estão os meus mestres na astrologia. A Patrícia falou da formação, né? Aqui estão os meus mestres. Meu primeiro mestre foi o Robson, depois eu estudei com a Patrícia, a Nádia, que também é professora da escola, passei por todos eles. Aí eu acabei ficando, o Robson me acolheu e eu fiquei. Te deu alimento e ele foi ficando. Foi alimentando, ele cresceu e ficou bem. Obrigado, João. Obrigado pela constância por aqui, junto a nós todos por aqui. Mas, enfim, o João também é astrólogo, mas também psicanalista, é psicólogo. Patrícia está ligada muito à área dos relacionamentos, da infância, adolescente, com Saturno de 5, além da criança, também da infância, também aos relacionamentos. Uma coisa que sempre... Bom, essa é uma situação nossa, né? As pessoas sempre procuram astrólogos, né? Até já comentei muito em sala de aula sobre isso, né? Já leio o mapa faz muito tempo já. Bom tempo já, né? E a média de leitura de clientes, né? Sempre de uma faixa, maior faixa, né? De 20, 40 anos, sempre nessa faixa, né? Eu já leio o mapa desde a década de 70 já, né? Então eu vi esses caras com 30 anos de idade, né? Atravessarem as décadas, né? E fui percebendo, lógico, eles modificando essas pessoas, né, esses humanos. Uma pessoa com 30 anos da década de 70 é muito diferente de hoje, muito diferente, né? E até eu mesmo também, estou com 62 anos, quando eu casei, meu pai já era um senhorzinho, né? E hoje as coisas mudaram muito. Lógico, a gente consegue até ver pelas funções astrológicas, as grandes mudanças que ocorreram, mas sem também ver pela astrologia, a gente consegue ver pela globalização, pela internet, redes sociais, de tudo que aconteceu no mundo esses últimos anos, certamente. A Patrícia fez o levantamento, né? Nós temos as gerações X, Y, Z. Então ela até fez o levantamento das épocas, das gerações, né? Que foi os baby boomers, né? Que nasceram pós-guerra, né? 46 a 64, que eu sou dessa geração, por sinal, um pouco antes até, de 64. E essa geração também foi bastante significativa, teve que reconstruir o mundo depois das guerras, né? A pessoa que trabalhou muito, né? Bastante mesmo, né? E que deu origem depois às outras gerações à frente. Aí a Patrícia colocou algumas condições astrológicas, situações astrológicas, né? Da geração X, de 60 a 80, né? Que você comentou por aqui, que é uma coisa que é astrologia, de Plutão em Leão e Netuno em Libra. Como é essa geração, visto pela astrologia? Como nós estamos falando de gerações, existem várias teses, que inclusive algumas delas não entram na concordância de data. Porque você vai atrás de algumas teses de geração, alguns falam que era gerações a cada 25 anos. E alguns estudiosos, eles acreditam que quanto mais o tempo passa, está diminuindo essa data entre as gerações. Então, para a astrologia, quando nós falamos gerações e desenvolvimento, fica mais fácil nós entendermos esse conceito através dos planetas transpessoais nos signos. Não é? Porque cada marca de geração, é claro que nos afetam nas nossas individualidades também. Então, por exemplo, se a gente pegar os baby boomers, que eles falam de 46 a 64, é uma geração pós-guerra que eles vão atrás de estabilidade, de status. Né? E o que acontece? Existe até uma tese que diz assim, que essa questão de geração é uma questão publicitária, porque alguns acreditam até que tem um interesse econômico. Mas para nós astrólogos que identificamos esse movimento planetário, nós vemos que não é apenas isso não. Por quê? Se levanta muito esse estudo de gerações, por exemplo, numa empresa. Se, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu vou contratar pessoas para trabalhar na minha empresa, é natural que haja diferença de 40 anos dentro desta empresa, de pessoas que eventualmente eu possa contratar ou até colaboradores. Olha que curioso. Se eu pegar essa geração, por exemplo, na década de 50, nascido em 55, o Plutão está no signo de Leão. Plutão no signo de Leão, né, a gente sabe que assim, pouco de comando não faz mal a ninguém. Isso é uma marca de geração. Plutão em Leão. Tá certo. Imagina que nesta empresa vai ter um jovem contratado, por exemplo, nascido
Já numa geração Y, 2 gerações à frente, por exemplo, 85. Este mesmo planeta, ele vai estar em Escorpião. Olha que bonitinho. É o Plutão e Leão comando conversando com o Plutão e Escorpião confronto. Porque eles formam um aspecto de quadratura. Mas a ideia não é confrontar, é o contrário. A ideia é como é que nós vamos ajustar essas experiências. Né? Então, isso tudo é muito rico quando se entende. E para nós, quando entendemos esses planetas transpessoais, o que dá para estudar quando falam marcas de gerações? É o que o Robson falou agora, Plutão e Netuno. Por quê? Plutão, ele tem uma variação, né, vamos pegar 15 a 20 anos, depende se ele está no afélio ou periélio, e que são marcas de geração. Então, é possível a gente identificar esses comportamentos, seja sociais, culturais, históricos aí afora, através desses movimentos planetários. Então, o que acontece? Nesse mesmo período, você é dessa década, você é do Baby Boomer ou depois? Sou Baby Boomer. Eu sou X. Né? O que vai... 57, não sei. Mas o que vai acontecer? O Netuno estava em Libra nesse período também. O que acontece? Por um lado, é um grande ideal de relacionamento, porque Netuno, a gente sabe onde transita, tem esse ideal. Mas, ao mesmo tempo, é onde começa a existir, por exemplo, a dissolução de alguns relacionamentos, que é através dessa expectativa, por exemplo, não atendida, que anos depois vai ter o divórcio, que aí nós vamos para uma outra geração. Então, essas marcas de gerações ficam muito claros, por exemplo, pela questão de cada geração. Não sei se você vai dar continuidade. Eu vou ver uma explicação do João. O João é historiador também, psicólogo também. A geração pós-guerra que quis reconstruir o mundo, certamente, né? E uma série de coisas aconteceram historicamente. Eu não sei se é um ramo da história, que se pode colocar assim, que comenta da história do cotidiano, como é o dia a dia das pessoas, né? A gente consegue ver muito isso com Urano em passagem pelos signos, né? Essa geração, que caracterizou de fato mesmo? Que Urano passava por Câncer, né? A ruptura da família, que se modificou toda a sociedade, certamente. Como é que foi isso, visto por um historiador, que você, e também como psicanalista nessas relações todinhas? Porque o pós-guerra, essa geração do pós-guerra foi uma geração que enfrentou uma coisa que nenhuma geração anterior havia enfrentado. Lógico que a gente já tinha tido a Primeira Guerra Mundial antes disso, que foi devastadora, mas a Segunda Guerra Mundial trouxe questões à tona muito graves para a humanidade. Então, essa geração do pós-guerra, eles viram que a necessidade de reconstruir não só o material, o mundo material, mas uma tentativa de reconstruir as próprias relações. Tanto que se cria grandes organismos internacionais como a ONU para tentar manter a paz entre as nações. Não foi muito bem sucedido, vamos falar. Mas houve uma tentativa, havia essa mentalidade de uma reconstrução do ser humano. Aí o Urano em Câncer, né, que há uma ruptura com relação a esses modelos também que a gente tinha de família. A gente fala, mas um pós-guerra? Já a partir do pós-guerra a gente começa a ter essa mudança de perspectiva nessas questões familiares, por exemplo. Mas também, pensando em Urano, também uma coisa do futuro, né? De ver o futuro, de olhar o futuro, o novo, romper com o passado. É óbvio que essa geração do pós-guerra quis romper com o passado, porque o passado foi um passado nefasto. Né? Um passado onde líderes malucos que nasceram no final do 19, com aquela marca da grande conjunção Plutão-Netuno, que aí a gente volta um pouco ainda antes, e líderes assim que lideraram nações para destruição. A gente sabe disso no caso da Europa, na Segunda Guerra. A geração que veio depois, que nasceu depois, olhava para isso com um olhar de eu não quero mais isso, eu quero romper com esse tipo de situação. Mas lógico que vem toda aquela coisa que a Patrícia colocou do poder, né? É uma geração que carrega também a história do poder. Mandar um pouco é bom.
Eles negavam aquela destruição da Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo eles criaram uma perspectiva para o futuro de que eles conseguiriam reconstruir o ser humano, reconstituir a humanidade. Por isso que eu falei que nem todos foram bem-sucedidos com isso, né? Mas essa mentalidade permaneceu no pós-guerra, nessa geração do pós-guerra. E a partir desse pós-guerra a gente começa a ter grandes mudanças na perspectiva humana, nas relações, na família. A gente começa um fluxo de grande mudança. Mas importante, historicamente ainda a gente mantinha, essa geração ainda manteve a mentalidade anterior. Eles negavam isso, negavam aquela condição da histórica que ocorreu, da guerra, da destruição, da morte, mas eles ainda mantinham a mesma mentalidade, porque quando o Robson coloca da história do cotidiano, a história do cotidiano ela surge com muita força na Europa no pós-guerra, de tentar entender o cotidiano das pessoas, a história cultural, o cotidiano, as pequenas coisas, não a história macro, mas a história vista pelo microcosmo, que é o próprio humano e suas relações, o seu fluir pela vida. O grande interesse nesse setor da história surge depois da guerra, do pós-guerra, da Segunda Guerra. Com essa geração crescendo e começando a entender esse tipo de coisa também. Mas lembrando que as mentalidades na história são as estruturas que mais demoram para mudar. A gente falando de gerações, de uma geração que muda, que a outra vem, os ciclos astrológicos vão mostrando a manifestação dessas gerações no mundo, né? Os grandes ciclos dos transaturninos. A postura vai mudando, mas há toda uma carga histórica por trás daquilo, uma educação anterior, e a mentalidade ainda ela flui. Tanto que eu digo, como historiador, que hoje nós já estamos no século XXI, 2 décadas se passaram do século XXI, e nós ainda carregamos mentalidades do século XIX. As estruturas demoram... essa estrutura de longa duração, que são as mentalidades, demoram muito para mudar, né? Mas surge, então, essa história do cotidiano, da história do cotidiano, e é aí que a gente vai começar a olhar para o microcosmo, para a família, para os núcleos familiares, as relações humanas. E é interessante, porque até hoje a gente ainda vem estudando isso, né? É interessante você ver essa história do cotidiano, né? Lógico, todos os movimentos planetários funcionam em todas as situações, em todos os signos. Mas quando Urano passou por Câncer, né, foi uma mudança radical na história. Se pensar nas questões básicas, Urano em Câncer, o que era o padrão familiar rompeu-se completamente. Desgastou completamente. O sistema familiar mudou muito, até por conta da tecnologia, depois das guerras também. Morreram muitas pessoas, teve que se ver o que era o dinheiro, o que era a subsistência também. Inclusive, até na arquitetura isso funcionando, né? Até então as casas, né, tinham quintais gigantescos para fazer plantar tudo isso, né? A frente da casa, né, as salas de visita eram pequenas, porque ninguém se visitava, né? A cozinha era bem grande, né? Sala de jantar maior ainda, né? A cozinha era grande, tem que matar porco, matar galinha, uma série de coisas, né? O que acontece? Não tinha garagem. Já um pouco antes, com o Urano passando em Gêmeos, já começou a surgir o automóvel e as pessoas mudam suas relações. E o que acontece então? Com o Urano em Câncer, né? O quintal diminui, a cozinha diminui, entra os eletrodomésticos, entra a televisão. Então muda completamente a relação familiar. A sala aumenta. A sala aumenta também. E aumentando a sala acaba acontecendo, né? As pessoas começam a se visitar cada vez mais. E começam a fazer comparações com outras famílias, né? A minha família é desse jeito, então existem essas relações. Além do que movimentos internacionais, muitas migrações por causa da guerra também. E aí, por conta disso, a arquitetura manifesta isso. Quando você estuda a arquitetura do cotidiano, você vê a história funcionando e a sociedade funcionando. Aí você coloca a arquitetura junto e você vê tudo em funcionamento. Quando a gente estuda a história do cotidiano, tudo é interessante se olhar, porque se estuda a história dos costumes. Então vai se olhar a arquitetura, as roupas, os modos que as pessoas fluíam pela vida, até o modo de comer. O que se comia, como se comia, onde se comia. Onde se produzia, quando deixou de se produzir e passou a se comprar, porque começou um processo de industrialização muito grande. Quer dizer, tudo isso é um processo
que a história do cotidiano olha. É interessante porque o Urano em Câncer, né, nesse período, as gerações sempre se confrontam, os pais e filhos. Mas no Urano em Câncer que eu mais confronto ainda. Que essa geração que nasce com Urano em Câncer, né, vai vivenciar depois os filhos nascendo com outras posições à frente. Ou seja, as pessoas que nascem com a marca Urano em Câncer, né, elas vão rebelar-se contra os seus pais e os seus antepassados. E vão formar uma nova família Tem depois. muitos estudos, inclusive, dessa mudança da condição familiar, que eles começam a fazer estudo a partir dessa data. Urano, embora ele fique... Né, se você pegar uma geração de 25 anos, que a gente fala que seriam 7 anos, mas a gente percebe que a hora que Urano entrou, né, naquele signo, aquilo dispara também. Porque a outra geração, na sequência, que é do 60 a 80, a geração X, ainda tem uma geração que busca estabilidade, alguns dizem workaholics aí afora, mas nós temos o encontro nessa geração de Urano-Plutão em Virgem, né, e o Netuno em Escorpião. Então, o Netuno em Escorpião, quando se fala, né, a geração sexo, droga e rock and roll, na verdade, houve uma revolução sexual nesse período. A pílula, por exemplo, o bebê de proveta, a descoberta da pílula, e por quê? O sexo não mais com efeito apenas de reprodução. A revolução sexual vem daí. O sexo como uma fonte de prazer. Então, muda essas relações através de um transpessoal, e isso são marcas de geração. Isso, por exemplo, o Urano-Plutão em Virgem, quando a gente fala como estamos usando os recursos naturais, é o que acontece hoje, depois de 2 gerações, das profissões que estão nascendo. Porque hoje já existe uma preocupação com esse esgotamento de recursos. Então, coisas que começou lá na X, acho que o João pode complementar, também de 60 a 80, isso impacta para as carreiras que nós temos hoje. As carreiras mudam por conta disso. E isso é muito real. Né? Falando da geração X, não sei se tem alguma coisa... Depois de Urano passando por Câncer, ele passa para Leão. Aí que dá essa condição dessa geração vivenciar no futuro a evolução sexual. E sentir o prazer com o sexo, inclusive. Isso vai modificar as relações entre as pessoas também. E o Netuno em Libra passando dissolve o que era anteriormente colocado essas relações. Então a gente pode até pensar, não sei se o João tem essa ideia, que a mudança das relações entre as pessoas começa com Urano passando por Leão e Netuno passando por Libra. Já começa essa modificação do que é a relação entre as pessoas. Já começa e lógico que depois há um fluxo histórico que começa, né, nessa época, e ele se estende e vai se estendendo até as próximas, vai atingindo as próximas gerações. Mas nessas posições planetárias, a ideia, as relações em todos os seus níveis, em todos os sentidos, a relação de família, a relação com o sexo, a relação com o outro, né, com relação ao prazer, tudo começa a mudar. Mantém-se ainda mentalidades arcaicas, né, que depois as gerações vindo, elas falam, são mentalidades ultrapassadas, mas ainda reproduzem a mentalidade, né, mas é ultrapassado. E eles vão trazendo essa nova perspectiva para essas novas gerações que virão. Mas as relações começam a mudar aí. A relação familiar, a questão do divórcio, a questão que era muito complicado por conta da religiosidade, da religião que era muito imposta, né? Casou-se para sempre, até que a morte o separe. Aí agora a gente já é complicado falar uma coisa dessa, né? Porque agora hoje a gente vê isso muito, né? Casou-se até que o divórcio o separe. Isso é uma coisa comum acontecer, né, nas gerações atuais, essas gerações que foram crescendo e hoje estão se casando. As relações, mas elas passam já a mudar nessa posição do Urano, Leão e o Netuno em Libra. As coisas começam a ficar diferentes. As relações se dissolvem, se rompem. Netuno em Libra. Vai se rompendo e vai mudando, vai se dissolvendo. Toda aquela ideia, inclusive de uma família aquela família muito quadradinha do comercial de margarina da década de 50. Maisena. Hã? Maisena. Aí isso é o comercial da Maisena. É aquela coisa quadradinha, bonitinha, muito, muito da sociedade norte-americana. A gente brinca com essa história da margarina, gente. Do comercial de margarina, porque tinha a história do comercial da Doriana aqui no Brasil.
Mas isso é uma coisa da década de final da década de 40, começo da década de 50 nos Estados Unidos. Havia muitos comerciais de eletrodomésticos e que a mulher como dona de casa, toda bonitinha, passando aspirador de pó. E feliz, né? E feliz. Isso é 40, 50? É essa década. Então eu falo que a década de 50 na história foi a década sem graça. Porque você olhava para essas pessoas no cotidiano delas, parecia que tudo era tão bonito, era tudo tão legal, né? Os eletrodomésticos vieram revolucionar a vida da mulher moderna. Coitada da mulher moderna, né? Então. E tinha aqueles comerciais que a família, papai, mamãe, filhinhos, tão bonitinhos ali, né? Todos tão... Tem até um filme naquele tempo que era Papai Sabe Tudo. Papai Sabe Tudo. Quem riu, se entregou. Isso é muito velho. Alguém riu? Pode falar. Papai Sabe Tudo. Papai Sabe Tudo. Essa questão do divórcio é muito interessante, né? Tem essas curiosidades de um casal norte-americano e ele com 99 anos, ela com 96. Ele, 77 anos de casado, ele pede o divórcio, né, porque ele descobriu que ela o traiu na década de 40. Então está falando que todo mundo... mas é verdade. Isso são curiosidades. Que rancor, hein? E ele fala... Que signo que ele é? Eu não tenho o mapa dele, eu só tenho a curiosidade com relação quando é instituído o divórcio, né? Começou primeiro nos Estados Unidos, depois que veio para cá, né? 77. Foi. Sim, Que foi nessa década X, na geração X, né? Chega aqui na geração X já. Que depois vem a Y, né? A Y 80, 90, né? Já com Netuno em Escorpião, entrando já, né? Sim. E Plutão em Virgem também, né? Essa geração que caracterizou mais, é bom ter essas funções de Netuno em Escorpião e Plutão em Virgem. Teve a geração hippie também, lógico, já tinha antes já, né? Mas uma geração que volta muito atenção ao misticismo, ao ocultismo também. Uma grande onda mística, né, que surge por aqui. O Urano, nesse período, para ter uma ideia, entrou em Sagitário também. É tudo muito rápido, né? 80, 90 tem uma coisa interessante. Tecnologia, diversidade, globalização, tudo é muito rápido. É onde começa a ter abertura para as relações homoafetivas. Né? E tudo muito rápido, porque vocês imaginam Urano entrando em Sagitário e Netuno também em Sagitário, esses casamentos interculturais com Netuno em Sagitário, porque Netuno em Libra estava idealizando a relação. Netuno em Sagitário é muito natural esses casamentos interculturais. Mas, gente, depois de 80, já começa aquela questão do DNA digital. Muda muito. Porque, se falar 2000, então... Né? Por exemplo, eu sou da X, né? Eu tenho quando eu vou conversar com um jovem, eu falo e-mail, eles caem na gargalhada. Que eles falam, e-mail? Isso é uma coisa passada, né? Não existe isso, né, no mundo deles. Então, esse DNA digital, essa rapidez, e depois, né, depois de 2000, com a geração Z, porque eles são muito parecidos. Mas cada vez mais diversidade, rapidez, eles fazem tudo ao mesmo tempo. Tanto que tem uma curiosidade que diz que a geração Z é muito do zapear, porque eles fazem tudo ao mesmo tempo. Por que isso é curioso e por que defronta com as gerações anteriores? Outro dia eu estava com um cliente, a filhinha dele é geração Z, né? Essa aqui depois de 2000, ela é pequenininha, está com 6 anos agora. E ela viu duas mulheres se beijando, né? E viu papai e mamãe se beijando em casa, e ele falou, ela só olhou para mim, e tipo assim, olhando, e aí, papai? Né? Explica. Ele falou, ele é da X, né? Ele falou, o que eu vou fazer agora? Ele falou, olha, eu acho que eu tive um insight muito legal, porque ele fala, filha, existem várias formas de amar, e isso é uma questão mais dele do que dela. Por que eu estou dizendo isso? Quando chega essa geração que você vai pegar dentro da própria educação infantil, você está numa roda de conversa, vamos estudar família. É totalmente natural, quando você vai falar estudar família, a criança, 4 anos. Eu tenho 2 mães, ou eu tenho 2 pais. Entre eles, isso é marca desta geração. Isso não há qualquer dificuldade desse entendimento deles. Às vezes, o problema é ser em casa. Quando eles chegam lá para as gerações anteriores, que às vezes tem muito preconceito, que essa mentalidade não mudou, e aí o que eu vou fazer com isso? Como se fosse proibido ou não.
Então, isso é uma questão que tem que se prestar atenção, porque, às vezes, a questão não é dessa geração que está chegando, é a geração anterior, como é que elas estão recebendo isso também, né? Mas aí seria até uma questão séria de resolver a questão de preconceito também, né? Imagino, enfim. Esses preconceitos ficam muito ligados a essa mentalidade ainda arraigada ainda, né? Então é muito longo esse mudar uma mentalidade, então, em termos históricos. Em termos históricos, quando a gente estuda a história do cotidiano, a história das mentalidades, que existe um ramo da história chamado História das Mentalidades. Os historiadores das mentalidades, eles dizem que há estruturas, né, dentro dessa estrutura de longa duração, que são as mentalidades, há mentalidades que demoram mais de um século para mudar. Então, por isso que eu falei que nós ainda estamos na segunda década do século XXI, nós carregamos coisas do final do século XIX ainda. Né? A gente ainda carrega situações lá de trás. Imagina todo o processo de evolução do século XX, e mesmo assim nós carregamos mentalidades ainda naquele período. A gente fala, né, que o ser humano e a história, o mundo, no século XX, em 100 anos, o planeta, tecnologicamente falando, evoluiu mais do que todo o resto da história. Muito mais rápido, né, e mais do que todo o resto da história. A gente já pode começar a olhar para o século XXI e falar que em 2 décadas do século XXI, que ainda nós nem terminamos a segunda década, nós já evoluímos mais do que o século XX. Então, assim, a mudança hoje é muito rápida, que o Robson falou. As pessoas mudam, né? Eles estão diferentes há 2 meses atrás. 2 meses. É mais ou menos por aí. A gente tem uma mudança rápida demais, no sentido tecnológico, no sentido das... É lógico que toda a evolução humana também, né, das relações, dos contatos, a psique humana vai se adaptando muito mais rapidamente agora à questão tecnológica. As gerações que nasceram a partir dos anos 2000, até um pouco antes, mas dos anos 2000 para cá, eles são rápidos demais, né? O povo já está em metalinguagem, assim. A gente está falando de uma coisa, o povo já está... É lógico que isso também pode ser, pode trazer consequências para essa geração muito rápida, né? Além do choque de gerações anteriores, e consequências psíquicas com relação a isso, porque isso gera muita angústia também, o tempo que tem a impressão de passar muito rápido, de não se ter tempo de fazer as coisas, parece que o tempo me sufoca e eu tenho que viver tudo ao mesmo tempo, porque senão eu não estou dentro do ritmo que a história está colocando para mim agora. Então isso causa angústia. Nós fizemos um trabalho 2 anos atrás, foi o Et Orbe, né? E um dos primeiros capítulos comentava sobre Netuno e Plutão, esses movimentos bastante significativos. O século XX, não vou dizer todo, mas uma boa parte, de 42 a 97, foi marcado por um sextil, Netuno e Plutão. E se pensar um Plutão fazendo um sextil ao Netuno, né, é um meio que redesenhar a sociedade, redesenhar a humanidade. Lógico, a mentalidade ainda continua, então foi um impacto muito grande. Então esse meio do século XX foi bastante significativo. Aí depois parou, em 97. E tem um hiato de tempo de 97 e 2012, né? Parece que o mundo ficou meio que morno, né? Aconteceu muitas coisas, guerras aos montes, né? E aí depois de 2013 em diante começa a formar de novo esse mesmo aspecto no céu agora, que é tudo sexto Plutão. Talvez isso possa ser encerrada, essa mentalidade antiga, será? Pode ser que agora nós estejamos vendo nesse período, ainda mais com o toque de Netuno-Plutão, né, que é o redesenhar mesmo a história e o mundo, a gente começa agora a deixar essa estrutura, essa mentalidade, essa estrutura de longa duração histórica para trás. Né? Eu disse que ainda a gente tem resquícios do século XIX e do século XX na mentalidade, mas a gente está começando um processo já, eu acredito, de mudança. Até por conta de um acelerar mesmo de todo esse processo histórico. O toque insextil entre Netuno e Plutão até 97, né, até quase o final da década de 90, ele trouxe uma agitação muito grande, né? E ali já se pensava nesse período já se pensava um novo mundo, já começou a se repensar profissões, tendências, a própria humanidade começa a se repensar em uma série de coisas. Quando se afasta dessa angulação que entra meio na normose, né, aquele período de normose longo, essa geração que nasceu sem esse toque,
Eu acredito que daqui a alguns anos vai ter um impacto desse novo toque que está acontecendo agora, que vai se estender até 2030 e alguma coisa. Então já vai ter um outro toque grande agora, uma nova geração nascendo, também com essa agitação desse redesenho do mundo. Que tem a geração de 2000, gente, a gente pensar Urano, Netuno em algum momento se encontrarem em Aquário e Plutão em Sagitário. E a gente ainda fala assim, aquiete a mente. Né? Aquiete a mente, com Urano, Netuno em Aquário, Plutão em Sagitário, qual é a marca de geração que nós vamos ter? Né? A pessoa não foca, ela não se concentra, né? Ela é dispersa. Isso faz parte. O que deveria ter, quando você falou da angústia juvenil, que eu acho que é uma questão muito mais importante, se é angústia ou esperança, é que nesse mesmo período, o remedinho chamado Ritalina, ele sobe mais de 700%. E a astrologia, você fala assim, aquietar a mente faz muito bem, faz meditação, mas para uma marca de geração, que isto é natural. A astrologia é uma ciência natural nesse sentido. Então, isto é uma marca de geração. Né? É problema, às vezes, maior para quem não sabe lidar com esta geração. E é mais fácil, porque as gerações anteriores, eu digo a minha, X, imagina uma galera de Urano, Plutão em Virgem, para educar uma galera, né, com planetas em Aquário e Sagitário. Então é como que às vezes é mais tranquilo catalogar. E é isso que aí é um problema. Eu digo uma questão da gente pensar o que é levar a esperança, que eu acho que entra a questão da astrologia. Como é que nós vamos orientar esses jovens? Eu acho que essa questão da geração é extremamente importante para a gente ter um entendimento. Para aí, eu acho que vira a parte 2, nós enquanto astrólogos, como é que nós vamos orientar? Talvez pensar o que o jovem quer hoje. Então, pensando nessa história, né, dessa geração de 2000 que o uso da Ritalina aumentou demais. Vocês sabem o que a Ritalina serve, né? A maioria que deve saber. Aquele remedinho que surge com relação ao DDA, né? O déficit de atenção e não sei o que lá. Se falou muito disso. Simples, essa geração só precisava ser educada de forma diferente. Não precisava de Ritalina. Mas vamos dar Ritalina que deixa a criança mais calma. Essa criança é agitada demais. Porque se eu não der Ritalina para o meu filho, eu vou ter que tomar Rivotril. Mas é isso, gente. A geração anterior que teve esses filhos, né, que os pais desses filhos que tomaram Ritalina, é a geração que tomava Rivotril. Vamos tomar Rivotril. Aquela história... É uma piadinha sem graça, mas... Aquela história da greve dos caminhoneiros... Eu fui obrigado não, né, passando o negócio do Facebook, que lá tem de tudo, um pouco. Eu vi um postzinho assim, pelo amor de Deus, deixa só passar o caminhão do Rivotril. Quer dizer, ainda hoje, esse pessoal das gerações anteriores ainda precisa desses mecanismos artificiais para conseguir lidar com o mundo, né? Eu acho que também é uma coisa importante, mesmo o pessoal, não só o jovem, a criança que está vindo para nós, astrólogos, hoje, para que a gente possa trabalhar com esses pais, mas trabalhar com os pais. Essa geração anterior que também precisa um pouquinho de orientação nesse sentido. Porque senão, é assim, a criança tomando Ritalina e o pai tomando Rivotril. E são filhos dos pais do divórcio, e são que também das gerações anteriores, né? As coisas não estão... Essa geração 2000 é a geração Z. Zapiar, tudo zapiar. Tudo usar. É o pessoal que está muito mais ligado às relações mais globais, às relações mais amplas, e sem muitas... Eu não tenho como criticar, é difícil criticar isso, né? As relações não ficam mais superficiais, ficam mais abertas, mas sem muitos filtros, com muitos testes. É como se as pessoas voltassem a atenção para testar uma nova forma de relacionar-se, que é até importante, até interessante, né? Essa geração Z, que vivencia o Netuno em Aquário, né? E agora já tem a geração milênio também, quer dizer, outro tipo de conceito, né? Agora, essa geração Z, né? Twitter, Facebook também, elas passaram também a condição do Netuno em Peixes. O Netuno em Peixes agora está passando, né? Estão passando por aqui agora. Mas é a geração que nasceu com o Netuno em Capricórnio. Talvez essa falta de direcionamento, lógico, não é tão ruim Netuno em Capricórnio. É tão horrível, mais ou menos. Só está em queda.
É tal coisa, Netuno não precisava ter. Pessoal, Netuno é um planeta importante, né? Sonho, a fantasia, mas tudo pode ser resolvido de outro jeito. Não precisava ter Netuno, mas já que está aí, quando ele passou por Capricórnio, a gente percebe muito isso. Muitas pessoas que nasceram Netuno em Capricórnio, né? Hoje tem 25 a 30 e poucos anos, até um pouco mais até, né? Elas têm uma falta de direção muito, muito evidente, né? Parece que a realidade não é possível ser modificada. Alguns seguem seus sonhos, certamente, né? Mas alguns se perdem também. Parece que de repente o mundo não tem mais sentido. A realidade que existe não tem consistência. A realidade não é condizente com seus sonhos. Isso acontece. Isso é efeito dessa geração que agora tem essa posição, que é a geração que vivencia isso é a geração Y, né? A geração Y vivencia agora o Netuno em Peixes, né? E a geração que nasceu com o Netuno em Escorpião. E o Plutão em Virgem, né? Ou seja, que ele faz grandes modificações, mas parece que não conseguem corretamente. Lógico, de cada mapa tem que ser avaliado. Mas é uma geração que são os filhos da geração anterior também. Então esses choques são muito evidentes, né? E é tal coisa. Agora está todo mundo começando a se juntar em Capricórnio, né? Então essas grandes mudanças acabam acontecendo desse modo. Então o impacto vai ser muito grande, como você comentou até, as próximas gerações. Essa geração milênio, que agora está começando cada vez mais a surgir, né? É uma geração que daqui a pouco está começando a ser atendida pelos astrólogos e pelas pessoas. Fiz um levantamento como são, tentando resumir como são essas pessoas, geração milênio, né? Até anteriormente as outras gerações eram muito mais profissionais, de trabalhar, conquistar as coisas, ter um mundo mais estável, né? E se afastaram um pouco das questões pessoais, com interesse em se relacionar pessoalmente, mas um pouco mais afastados, vendo isso como um problema. Essa geração milênio agora são os jovens de hoje, né? Eles já associam isso, a questão profissional com a questão pessoal. É meio que unificado tem isso, um né? jovem hoje, diferente das gerações anteriores, que ele investe mais nele mesmo. Então ele não tem aquela preocupação que nem os boomers, né? Que era estabilidade, 30 anos e aí afora. O que é curioso, Robson, que essa situação que você traz do Netuno em Aquário para Peixes, nós temos jovens que se tornam protagonistas da vida deles e eles investem neles. Só que, ao mesmo tempo, esse Netuno em Peixes é curioso porque aumenta o número de suicídios também. Então, nós vamos ter os dois lados nessa transição desse planeta. Por quê? Por um lado, tem jovens protagonistas, independente de classe social. Nós temos projetos, por exemplo, eu estava lendo um projeto interessante lá no Capão Redondo, né, que é uma das áreas muito violentas, e que eles fizeram projetos através da tecnologia, da dança e afora, e é jovem que vai fazer. A outra coisa que eu achei fantástica, saiu agora há pouco tempo na mídia. 3 alunas do Colégio Bandeirantes, né? Elas foram convidadas a apresentar o projeto dela nos Estados Unidos, porque, em decorrência desses jovens mais deprimidos, ou até essa elevação, alto número de suicídio, elas, 3 jovens de 16 anos, elas elaboraram questionários, ok? Porque elas se viram isso como problemas, e através desse questionário, isso é pioneiro. Então, a gente tem alguns protagonistas que são esses jovens que se lançam, e eu digo assim, gente, às vezes a melhor forma de resolver, né? Às vezes, assim, se eu estou deprê ou não, é ajudar o outro. Né? Já que a gente está falando de um Netuno em Peixes. Né? E eu achei curioso, que eu até anotei o trabalho delas, né? Saúde mental e formação da identidade. Nesse questionário, tinham 5 pilares: corpo, aparência, popularidade, competência escolar e consumo. Eu acho curiosíssimo falar de autoimagem, que eles são muito preocupados. O jovem é muito curioso, né? Eles sabem tudo, com certeza, mas eles têm muita insegurança. E o que eu acho mais importante nessa questão, que você fala assim, gente, tem jovem que nós vamos atender, aí pensando o papel do astrólogo. Eu chego com os jovens, às vezes, que eles vêm, eu falo assim, às vezes o pai orienta, fala, filho, vai fazer o mapa. Às vezes eles falam assim, estou aqui de livre pressão. E não, né? Aí alguns chegam para mim e falam, você tem interesse em saber alguma coisa? Nada. Porque ele parte do princípio que ele já sabe tudo.
Mas tem outros jovens, né, que ao contrário, né, eu acho que a astrologia, que nem você falou, você tem de bebê de 3 meses, jovem. Eu vi o exemplo que você deu no sábado, já atendeu idoso, né? De 91, 92, né? Gente, não tem idade, a gente tem que entender um pouco o que são essas gerações, qual é que é essa demanda. Eu fico fascinada quando eu faço o mapa de jovem, porque muito deles é o que mais me inspiram. Eu tenho um jovem que eu não consegui atender agora em férias, eu me encantei com o mapa dele. Porque ele é um mapa, para gente, um exemplo prático, só para a gente entender isso. Né? Ele tem mapas em casas psíquicas, bastante planetas, lá na 8, por exemplo, um Sol Plutão de 8ª casa. Né? Então, por um lado, se nós vamos orientar um jovem, que eu falo, onde que está essa inspiração? Você poderia dizer a princípio, você tem Sol Plutão na 8ª casa, você tem algumas atitudes extremas, destrutivas ou aí afora? Não, é eles compreenderem onde está esse potencial deles. Você tem um Sol Plutão, você tem uma força instintiva, né, bastante evidente. E você tem uma tendência a ver as coisas de uma maneira extrema? Tem sim, mas essa maneira extrema pode ser para você construir ou para você destruir. Porque se você vai buscar esse poder, vamos pegar o que é poder enquanto verbo. Eu posso. Eu me encantei com esse mapa. E ainda mais que está em Sagitário. Como é que ele vai atrás desse potencial dele? E assim, é um jovem que já entrou em alguns estados de depressão. Mas quando eu olho um mapa desse, eu vejo um potencial que tem ali dentro, eu acho a astrologia fantástica. Não é? Quando ela consegue fazer, através do que esse jovem vivencia, trazer isso para a realidade. Porque essa coisa que o jovem não tem interesse em escola, em estudo, é balela. Traz a informação. A informação tem em todo lugar agora. Mas e a formação? Tem que trazer coisas para o concreto desse jovem. Por que o jovem que senta na frente de um astrólogo, ele fala, eu não quero saber nada, e você começa a conversar, a reconhecer ele através do que ele é naquele mapa, gente, ele não quer sair da consulta. Porque você está reconhecendo esse jovem, né? Através do que ele potencialmente ele vai desenvolver. E é uma coisa que há uma falha muito grande no sistema de educação. Nós temos um modelo educacional, assim, ele é completamente arcaico para esses jovens que estão vindos dessas gerações. Existem situações difíceis que ela tem que enfrentar na vida e potencialidades que ela pode usar para resolver as coisas, né? Mas nunca julgar. Aí eu fico sempre, já é até meio batido, porque quem já foi meu aluno acho que já ouviu isso. Eu sempre falo o seguinte, é uma coisa que o Jung, uma máxima que o Jung falava. Agora vou puxar a sardinha para minha brasa. O Jung dizia o seguinte, estude tudo sobre análise, tudo sobre psicologia humana, tudo sobre símbolo, tudo sobre religiões, tudo sobre as questões culturais, porque isso é muito importante na análise junguiana. Estude tudo que você puder. Quando você sentar na frente, quando um paciente sentar na sua frente, esqueça tudo. Aquele ser humano que está ali é tão único que ele merece respeito. Então, isso eu transporto um pouco para a astrologia. Né? Não vamos também querer colocar só a teoria sobre ele. Ajudar, como a Patrícia falou, este menino que tem um potencial imenso, mas que de repente está tendendo para depressão, para uma tendência autodestrutiva, e ele tem um potencial maravilhoso para mudar isso. Então, assim, mas é ele. Enquanto eu pego um outro cliente que tem outra angústia. Então, eu vou estudar toda a astrologia, vou estudar tudo que eu posso, estudar sobre as gerações, pensar os fluxos históricos, pensar sobre tudo isso. E estudar muito os conceitos astrológicos. Mas quando a gente sentar na frente de alguém, nós não podemos julgar essas pessoas. Né? Isso é uma coisa que eticamente é importante. Ajudar essas pessoas, orientar essas pessoas, não julgá-las, de forma nenhuma. Inclusive, o próprio astrólogo, né, ele tem que ter sempre não é nem modernizando, se atualizando. Se você tem a condição de você querer ler mapa de pessoas, sim, como são essas pessoas, certamente. Isso falta muito, né? Em qualquer meio, certamente, essa condição. Você comentou das novas relações, né? Novas famílias. Nas últimas 2 décadas, né, ficou muito mais evidenciada a questão da sexualidade. Lógico, sempre existiu.
Mas essa questão de se questionar, se ter mais abertura, começa nos últimos tempos, as últimas 2 décadas, mas essa última década certamente por aqui. E aí, por conta disso, acaba acontecendo o quê? Novas famílias, novas relações e novas famílias. Nas relações, né, visto astrologicamente a opinião de vocês, esse movimento que teve, muito grande, né, nas relações afetivas, homoafetivas, triafetivas, panafetivas, afetivas de modo geral. Esses movimentos todos se devem também a esses movimentos planetários, Urano em Aquário, mesmo Netuno em Peixe também, né? Agora, nós, enquanto astrólogos, também vamos abordar essas pessoas. Por exemplo, as novas famílias. Isso, estava até comentando outro dia em sala de aula também. Eu já vou ler mapa, acho que o mês que vem, de uma moça que tem 2 pais. Tem 2 mães, uma colega nossa tem uma filha, são 2 mulheres casadas, né? E, lógico, a astrologia não tem nenhum tipo de preconceito. Mas sempre tem aquela condição. O pai, a mãe, casa 4, casa 10. E como vai ficar isso, afinal de contas? Porque não existe nenhum tipo de preconceito na astrologia. Então, visto por vocês, como é que você vai identificar qual é a pessoa que é o papel, não do pai em si, ou da mãe em si? Eu até usei pensar assim, a pessoa mais dominante, a pessoa mais acolhedora. Como se identificaria isso? Uma leitura de mapa de uma pessoa que tem 2 pais ou 2 mães? Em termos psicanalíticos, e depois em termos astrológicos, como seria essa abordagem? Eu fiquei meio que pensando, como é que eu vou fazer a leitura do mapa dessa pessoa? É assim, gente. É diferente ó, igual, né? Assim, as relações, essas novas relações afetivas que a gente tem vivenciado, num olhar analítico, num olhar da psicologia, eu vou falar, vou ser bem sincero, a psicologia ela tem que correr um pouquinho, porque a psicologia está ficando atrasada. Eu ainda tenho colegas, psicólogos, psicanalistas, analistas junguianos, que ainda mantém a mentalidade anterior e ainda carrega todo um julgamento, um preconceito a respeito dessas coisas. A psicologia está ficando um pouco atrasada, tem que correr. Eu acho que a astrologia está muito mais evoluída que a psicologia nesse sentido, né? Mais aberta nesse sentido. Mas assim, quando a gente vê essas novas relações com um olhar analítico, psicanalítico, a gente verifica sempre o seguinte: a família, a criança ou o adolescente tem 2 pais. Você sempre vai ter ali, e não é, gente, pelo amor de Deus, hein? Não é tentando colocar no modelinho papai, mamãe, filhinho, não é não. Mas você sempre numa relação de 2 pais ou 2 mães com uma criança ou um adolescente, esse adolescente terá uma relação com um desses pais de mais autoridade. Você sempre vai ter um que carrega um pouco mais a autoridade. Sempre. Independente. Né? O outro vai ser muitas vezes mais acolhedor. É raro você encontrar essas relações familiares nesse sentido, onde os 2 são totalmente acolhedores, os 2 têm maior autoridade. Você sempre vai ter um que vai acolher mais, o outro que vai ser mais rígido em algumas coisas. Sempre. Embora você, ainda pensando nessas relações, a gente tem novos modelos familiares também, né? Mesmo com 2 pais ou 2 mães, ou papai, mamãe, ou só mamãe, ou só papai, que a gente tem famílias assim, né? Ou só a vovó, porque a mamãe e o papai sumiram, né? Você tem sempre essas relações estão muito, muito presentes, esses novos fluxos familiares, né? Eu nem chamo mais de modelo, porque se a gente usar modelo, amanhã já mudou, não é modelo. Então, são fluxos familiares e afetivos. Sempre tem aquele que pode puxar mais, como eu disse, para a autoridade e o outro para acolhimento. Mas você tem uma diversidade muito grande também nessas relações. Há crianças e adolescentes que não encontram, nem nos 2 pais, nem nas 2 mães, nem no pai, autoridade alguma. Tem essa também. Isso é uma coisa importante a gente pensar. Aí eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de pegar um mapa e analisar esse tipo de coisa. É através dessa conversa que eu vou ter com essa pessoa, com esse adolescente, ou esse adulto, porque a estrutura de família, de autoridade, mudou muito. Né? A gente não tem mais a mesma estrutura que as nossas gerações tinham.
Que é um modelo antiquado. Que é um modelo antiquado. Agora, só uma questão de passar a Patrícia. Nas relações, não importa quais sejam os gêneros, não importa, né? Sempre vai existir a parte mais, vamos chamar de dominante e acolhedora. Sempre, uma relação tem que ser com os filhos. Uma relação qualquer. Sempre existirá essa condição? Difícil pensar no modelo mais uma vez, né? É difícil pensar no modelo, mas a gente sempre, dentro das relações afetivas, é muito difícil você ter uma total igualdade na relação, onde os dois são exatamente iguais. Ou, isso em qualquer situação, seja afetiva, seja familiar, seja de amizade, é muito raro, é muito difícil, eu acho, que isso acontecer. Porque cada um é tão único que acaba colocando um pouco da sua personalidade, da sua força dentro dessa relação. Então, é difícil a gente afirmar que não sempre vai tender para ser igual. É muito difícil. Eu acho que sempre, até nas relações de amizade, existe aquele que é mais dominante no círculo, com um amigo, o outro é mais calmo, é mais acolhedor, é mais cuidadoso, o outro já é mais ríspido. Então, assim, as relações humanas são relações muito difíceis, né? A gente está tentando entender essas relações desde que acho que o ser humano entendeu-se como ser humano. E com essa velocidade de mudança nessas relações hoje, a gente tem que correr atrás disso, porque a gente está ficando meio perdido. E, em alguns casos, porque a gente não consegue identificar mais os modelos anteriores. Eu acho que nós vivemos um tempo muito muito fluídico. Tudo muito, flui muito. Fugaz mesmo. Por isso que eu falei que são fluxos e não mais modelos, né? Os fluxos, eles acontecem, eles começam e terminam muito rápido. Um fluxo que começou numa forma, de repente, daqui a 1 ano, 2, já não é mais aquilo. O que é 1 ano, 2? Se bobear em 2, 3 meses, realmente já mudou. Né? Nós vivemos em tempos muito fluidos mesmo. É o que o Bauman fala, o tempo líquido, né? Tudo é muito líquido hoje. Tudo flui muito, né? Então é muito difícil analisar essas relações assim, de colocar modelos. Eu não arrisco. A Patrícia, ela lida muito bem com relacionamentos, faz sinastrias constantemente, né? As pessoas estão se relacionando como sempre se relacionaram. Agora, são essas gerações que se modificaram-se no tempo todo por aqui. Então, são gerações que estão tentando arranjar seu espaço. Então, o que acaba acontecendo? Essas gerações estão meio que não só se degladiando, ou se confrontando, ou se conciliando. Nas sinastrias que você tem feito, como tem acontecido isso agora? Eu só vou voltar só um pouquinho, né? Porque quando nós falamos de relações, mesmo que nós vamos falar de sinastria, nós sempre temos os modelos iniciais masculino e feminino na figura de pai e mãe. Então, acho que só tem 3 coisas aqui para a gente refletir. Primeiro, diferenciar, que nem você falou, o que é um momento de pluralidade do que essa questão do fugaz. Porque hoje, já que você falou da sinastria, tem pessoas que se divorciam namorando, já viu isso? As pessoas se divorciam no namoro, né? Elas já têm essa questão, essa mentalidade, né? Fala, não, ela já tem isso, namorando. Eu falo, gente, mas nem se permite ao encontro. Existe a questão, né, mediante o que o João disse, historicamente a família muda dos anos 50 para cá de uma maneira assim muito rápida. Brutal. Né? Hoje, por exemplo, né, até pessoas quantos filhos têm, né? Antigamente falava assim, quantos filhos você quer ter? Esse modelo era a figura masculina enquanto autoridade trabalhando, a mulher em casa. Hoje, se você for fazer essa pesquisa, a maioria das mulheres, quanto mais elas alcançam espaço, isso é pesquisa, quanto mais ela alcança espaço na profissão, na vida pessoal dela, menos ela deseja ter filho. Isso é uma pesquisa, tem uma tendência e é o que acontece. Né? Posso só colocar uma coisa? E ainda, quando a Patrícia fala da mulher que está trabalhando e tudo mais, e ela menos quer ter filho, né? Só que olha como as mentalidades ainda são difíceis de mudar. Ainda se tem aquela mentalidade que a mulher, para ser realizada, tem que ser mãe. Hoje, onde é que isso está escrito? Na pedra? E aí, quando se fala da sinastria, essa questão do modelo internalizado,
não é? Quando você faz mapa, né? Às vezes vem bebê de 3 meses aqui para o atendimento. Por quê? O mapa, né, quando se fala modelo arquetípico, isso funciona muito. Tá? Não estou falando modelo cultural e afora. No mapa, sim. Se você é capaz de descrever, através do mapa astrológico, qual é aquela percepção interna que a criança e o bebê espera do pai e mãe. E se a astrologia permite isso, imagina, você pode fazer isso com um bebê de 1 semana. Né? Você faz mapa de bebê de 3 meses, e você fala, pode fazer? Claro que pode. Porque o primeiro modelo masculino e feminino vai ser essa questão que você colocou, seria o Sol e a Lua do mapa, quem que vai fazer esse eixo 4 e 10? Só que essas novas gerações, como eles são também essa questão da pluralidade, eles estão vendo com um olhar diferente das gerações anteriores. Para ele, talvez, isso não seja tanto problema. Agora, sempre perguntam no curso de sinastria, mas você vai fazer o mapa de um relacionamento homoafetivo? Gente, é questão de valores. Quando o João coloca, né, se eu vou ver Vênus ou Marte no mapa, o que você valoriza, amar é pontinhos ou teu desejo, você vai ter as mesmas informações, independente da relação homoafetiva, heterossexual, seja o que for. Eu acho que isso é um grande preconceito, porque ninguém fica perguntando para o universo heterossexual quem é o dominante ou não. E por que nas relações homoafetivas existe esse preconceito ainda hoje? Então, eu acho que isso cada vez mais, essas gerações, devido a essa pluralidade, a tendência é abrir. Mas com um detalhe, essas gerações têm essa abertura, mas existe uma infantilização também. Porque hoje existe algo chamado Face, internet, seja o que for, que todo mundo vende felicidade. Eu acho isso fantástico. Não existe Saturno no Face, não existe. Ninguém fica triste. Só Netuno. Né? Ninguém deprime. Né? Todo mundo vendendo felicidade. Gente, isso é nocivo. E isso muitas vezes não é da criança, não é do adolescente. Isso vem de carência de pai e mãe, que também tá postando tudo isso. Então, a gente tem que ter uma revisão, uma reflexão, né, um comprometimento com tudo isso, para perceber através dessas gerações, não tanto para confrontar, mas que ajustes têm que ser feitos. E eu acho que se faz entre todas as gerações. Eu acho só, terminando, investir no jovem, eles têm anseios, que vêm do coração. Quando fala suicídio de jovem, ninguém quer morrer. Nem quem está terminal quer morrer. Porque jovem é juventude, né? Eu já disse assim, né? Já fui mais jovem, né? Mas, enfim, esses anseios são muito fortes. Ninguém quer morrer. As pessoas querem aprender a lidar com esse sofrimento, aprender a lidar com essa angústia. E eles precisam de espaço para ser ouvido. E eu, logicamente, puxando a brasa aqui para a astrologia, para curso aí afora, isto é uma ferramenta riquíssima. É privilégio quem estuda astrologia, quem entra em contato com a astrologia e quem vai buscar atendimento à astrologia. O João acabou de dizer, em termos de diagnóstico vocacional, seja fora, a astrologia ela é muito rápida nisso. Parece que ela está acompanhando esse movimento. Não é? A astrologia acho que acompanha. Então. Mas essa coisa desses jovens, dos adolescentes, os jovens venderem felicidade. Até pessoas um pouco mais velhas, né, de outras gerações, já também tem, acho que parece que entraram um pouco no fluxo do vamos vender felicidade no Instagram, no Facebook, no Escambau A4. E aquela felicidade que é tão vazia, né? É uma coisa é uma impressão de vazio mesmo. Todo mundo é feliz no Facebook. Ninguém está triste, ninguém está deprimido. Mas é uma necessidade de disposição muito grande também. Uma necessidade de disposição. Isso eu acho que nem tudo em peixes. Que dá você está ligado a uma imagem, a um modelo. Bem interessante isso, né? As pessoas com Netuno em peixes agora passando, né? Elas têm que ter uma aceitação de uma imagem. Quando eu estudava astrologia há muito tempo atrás, né? Você pensava, o Netuno em peixes, as questões espirituais, hoje está muito em pauta, em voga, né? E realmente até ficaram de certo modo, mas nunca se imaginava, né, que a mídia ia manipular a sociedade de tal maneira como faz hoje em dia. E a mídia não é só televisão, a mídia é Instagram. E o Instagram quem faz? É a própria população que faz, né?
o Facebook, todos os snaps e por aí afora, tudo isso, né? Então, essa geração tem essa condição de ter esse fluxo cada vez maior de imagens que devem ser seguidas. E por falta de referência, né, eu entro em depressão ou vendo essa imagem do benesse, do benefício, da felicidade, naturalmente. A imagem da felicidade por trás da angústia e a depressão, que é um grande Atrás problema do atual. teclado. Atrás do teclado. E cobrando desses jovens cada vez mais resultados. Né? É uma pressão muito grande. Então, assim, ao invés de cobrar tanto resultado, está faltando um pouco de conteúdo. Né? Está faltando conversa. Né? Porque não temos muito esse movimento, até em termos de sociedade. Não tem essa preocupação, não. Eu não vejo, pelo menos, essa preocupação. Agora, de nossa parte astrólogos, né? Como a gente consegue abordar esses assuntos? Quando um jovem vem com essas situações todinhas. Por exemplo, de repente, identificar suas identidades, seus padrões, a abordagem que nós temos que fazer. Lógico, sempre positiva para esse pessoal. Evidente que sim, né? Mas as pessoas perguntam muito quando vem fazer mapa comigo, né? Pessoas aparentemente bem resolvidas sexualmente, profissionalmente, mas têm angústias ainda. E até incertezas, né? Até de afirmar sua própria identidade pessoal, até sexual. Tanto que uma cliente minha, não há muito tempo atrás, né? Ela estava preocupada, né? Que ela tinha que se identificar em uma das 59 classificações de gênero. E eu tinha resposta para ela. Falei, eu não sei nem quais são essas 59. Eu já ouvi falar de algumas, mas as 59 eu não conheço. Acho que é 59. Olha, eu tenho uma abordagem assim, olha, não se preocupe com isso não. Você está bem nas suas relações? Não questione as relações. Não é importante isso, né? É importante você estar satisfeita com o seu próprio físico, sua própria ideia, sua própria imagem, né? E não ficar preso a um modelo. É que o Saturno em Capricórnio traz essa condição da realidade se escancar cada vez mais nessas pessoas. E até depois que está tudo do Capricórnio, Saturno, eu acho que teve mais esse impacto das pessoas que viviam um sonho e de repente a realidade se coloca cada vez mais forte. Eu estava vendo esses momentos de depressões de jovens, né? O Saturno entrou em Capricórnio e esse pessoal não aguentou esse impacto do que é o mundo real. Eu tenho que seguir um modelo e um padrão. E é gozado isso, né? Aparentemente pensando no final de era, né? Uma era mais livre, mais independente, mais aberta, né? Não devia estar preocupado com esse tipo de coisa, mas não. É tal coisa, né? O final de uma era de peixes, né? E o começo de uma era de aquário. O final de uma era é quase a total degeneração do que é essa era. E a degeneração pisciana, né, é a imagem, é um modelo a ser seguido. E quando vem esse impacto de uma nova era, que era de aquário, né? Ela ainda vem de modo distorcido, meio que enfrentando as situações. E tem que seguir um modelo. É estranho pensar isso, o aquário tem que seguir um modelo, né? Você é esquerda ou direita? Você é cis ou é trans? E tem que ter um modelo, né? E o mundo fica todo dividido. Então a gente vivencia um mundo meio que dividido em classes, em tribos, né? Aliás, nem em tribos, quando se falava assim, tribo era mais interessante, né? Agora era classes, né? E padrões. E essa é a distorção, né? Que é o padrão aquário, peixes, né? Nessa modificação. Isso, de acordo com a mentalidade, ainda demora um bom tempo. Bom, se pensa tecnicamente, astrologicamente, né? A era de aquário, tecnicamente, é 2160, né? Se pensa em mentalidade, então temos uns 200 anos pela frente ainda, né? Ainda um pouquinho. Ainda tem... E Robson, isso vai pesar, né? Que nem... claro que todo adolescente, que nem o pilar da pesquisa dessas meninas, quem já teve 15, 16 anos, a questão da autoimagem, do corpo, da aparência, da popularidade, do que você pode ou não consumir. Só que nessas marcas de geração, quando esses jovens, nesse momento, eles defrontam com isso, eles vêm com a questão de um Saturno em Capricórnio. E isso se torna mais pesado. Se a gente pegar o jovem lá de 14, 15 anos, o Saturno está opondo Saturno no céu. Não é? Então, isso torna mais pesado também isso. E esse sonho do Netuno em Peixes fica mais difícil. Então, isso é interessante porque todo mundo que, né, se fala na juventude, fui jovem, esses anseios existem, mas nós temos o que está acontecendo no céu, astrologicamente falando, que eles vão dar essa marca também. Todo jovem, adolescente, eu duvido que aqui alguém não se preocupava com a questão da autoimagem. Né?
Por isso que fala que a primeira fase de vida é o ascendente também, né? É o nascimento, essa preocupação que tem. Mas isso dependendo como é que está o céu, isso em alguns momentos vai se tornar a coisa um pouco mais complexa, até um pouco mais pesada, né? Porque trabalhar Saturno com adolescente, não é? Você estava falando que o quanto Saturno é bom, mas na maturidade, né, Robson? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Para alguns, né? Para alguns. Agora, essa situação que a gente está vivendo hoje, né? O Saturno em Capricórnio, a realidade está aí, é a realidade, né? Mas sabe o que eu tenho percebido? As pessoas têm ficado mais chatas também. A gente está falando das gerações que mudam, tal, que existe um certo confronto, mas uma fusão de gerações também. Uma geração anterior que vai se adaptando à posterior, que essa geração teve que se adaptar à anterior. Quer dizer, tem todo um processo de fusão entre uma geração e outra também. Mas acho que hoje as pessoas estão muito chatas. É assim, ó. Ou você é gay, ou você é hétero. Ou você é homo, ou você é hétero. Ou então, ou você é trans, ou você é gay. Não, peraí. Ou você é feminista, ou... O pessoal tem ficado muito chato, né? A gente tem vivenciado coisas desse tipo também. E isso acho que pressiona ainda mais as pessoas, pressiona ainda mais os grupos. Não, tem que ter uma identidade. Lógico que tem que ter identidade, gente. É óbvio que tem que ter. Nós temos que ter a nossa identidade. Nós temos que procurar no nosso mapa astrológico essa identidade, e nós como astrólogos, vocês como astrólogos, ajudar as pessoas a entender essa identidade. Se nós entendermos nossa identidade, ok. Né? Eu acho que a gente tem uma ferramenta enorme para viver. E já é um trabalho para a vida toda. Né? Mas além disso eu tenho que me identificar com um grupo. Não, mas aí dentro desse grupo existe um subgrupo. Que existe um subgrupo. Que existe um outro subgrupo. Gente, é muito chato esse negócio. Vamos falar? Fica difícil da gente entender algumas coisas nesse sentido. Mas as pessoas também têm se radicalizado um pouquinho nesse sentido. Que é aquela, você é de esquerda ou direita? Não, eu não sou de esquerda. Então você é de centro. Não. Espera um pouquinho. Eu falei que eu sou de centro. Eu não sou de esquerda, sou de direita. Deixa eu ser aquilo que eu desejo ser. Mas aí tem um pouco aquela pressão externa, que eu acho que é um pouco também do Saturno e Capricórnio, né? Tem que ser. Então, eu preciso estar ficando um pouco chato o negócio. E esse é o sagitariano falando, entendeu? Mas acho que tem um pouco isso. Que nem, por exemplo, a própria questão da linguagem, né? Os conceitos mudam muito rápido também. Né? A questão da conceituação dos 59 tipos de gênero. Ok, gente, maravilhoso. Olha que diversidade, que pluralidade linda. Que bacana. Agora, ok, que cada um está vivendo a sua identidade, legal. Agora, não, mas aí também para viver a identidade mesmo tem que falar de determinadas maneiras. Gente, no fundo, nós todos somos humanos. Todo mundo aqui é humano. A Terra, nós somos humanos. Independente se eu sou bi, tri, pan, nós somos humanos. Hexa. Entendeu? Não é, entendeu? Mas é uma coisa importante, acho que, da gente pensar. Quando a gente vai atender essas pessoas também. Por isso que eu falei que cada um tem uma individualidade muito profunda, né? Cada um é único ali. Mas as de grupos, mas acaba ficando meio chato, meio isso é um padrão estranho de aquário, né? Cria ranço. Aquariana, divisão de classes. Divisão, né? Tem que ser assim. E no fundo, gente, todo mundo é humano. Nós somos seres humanos. Mas, desculpa, posso... Pode perguntar. Porque também tem uma questão da conceituação dos gêneros. Por um lado, aquilo que tem nome existe. Né? Então, será que essa reflexão, né? Será que essa necessidade de dar nome a cada tipo de não é também uma necessidade de dar uma identidade e dizer, olha, eu existo, né? Porque, enfim, a sociedade toda machista, homofóbica... Não, eu entendo isso, Lucas, mas assim, o problema é... Não, peraí, agora eu não posso mais falar amigo. Agora eu tenho que falar amigues. Não, porque eu tenho que... peraí, gente. Pera um pouquinho. Amiga é muito legal. Amigues no Mussum falava há muito tempo atrás já.
Então assim... Mussum já tinha... Mussum falava da nova era já. Então... Amigos. Assim, sabe? Aí já fica meio pesar um pouco a coisa. A gente, eu acho que se a gente voltasse pro princípio humano da história, ok. Lógico, a gente tem que respeitar a diversidade. Eu concordo completamente com isso. Você tem que dar nome, você tem que criar identidade. Isso sim, porque a gente ainda vive uma mentalidade do século XIX. É importante que a gente crie, que os grupos criem a identidade. Mas aí acho que a gente tem... Há muitos grupos que criam identidade estão esquecendo do básico. Que a última coisa... Aliás, a última não. A primeira coisa que nós somos. Humanos. O pessoal está esquecendo disso. Aí está criando guerra, né? Porque a direita é uma coisa, a esquerda é outra, o gay é uma coisa, o bi é outra, o tri, o hexa, o sei lá o quê. Mas aí acaba acontecendo uma outra condição também, né? Como o Lucas falou, né? Sociedade machista, homofóbica. Mas o que está acontecendo agora é uma sociedade, eu não sei nem qualificar se é machista ou feminista ou o que for, mas classificista. Ou seja... De classificar mesmo. De classificar. Então pode ser até heterofóbico, transfóbico ou tudo fóbico. Mas Saturno rege Aquário. O que acaba também, acontecendo nessa condição? Então, essa divisão de classes faz que haja outro tipo de condição. Eu não lembro agora o termo correto, é misoginia, mas também tem o inverso disso. Eu não lembro o termo agora. Misandria. Ou seja, né? Então, deve ter outros termos também por aqui. Sim. E o que acontece? Cinde as sociedades, cinde os grupos, e as pessoas não se unem mais. Talvez, quando o Netuno está em Áries, talvez, né, comece um novo tipo de conceito. Quando ele está em Áries, graças a Deus, já está bem com Plutão ainda. E talvez possa ter um outro tipo de modelo. Destruir essa imagem que foi colocada e refazer toda essa imagem. Que, apesar de tudo, o século XX foi interessantíssimo, né? E complicadíssimo também. Mas quando o Netuno fazia aspecto com Plutão, todo o nosso trabalho era fantástico. E de repente ele pode ser o causador de uma grande mudança e da destruição de todos esses modelos e imagens que foram instituídos agora do nada. Porque não há mais essa necessidade. E aí talvez essa nova era os homens sejam iguais, de fato mesmo. Né? Talvez. Era de Aquário. Eu só acho que tem o lado Aquário, Robson, que nem você coloca, que é o lado humano, quando você fala o Aquário, o lado humano, mas nós temos, por outro lado, uma individualidade exacerbada, né, em que aí eu posso perder, além dessa catalogação que é muito chata, que nem você colocou, mas fica uma coisa tão individualizada que cai para a cegueira. Né? Em vez de unir, separa. Esse é o perigo. E é tal coisa, quando você vê o mapa de uma pessoa, né, você não vai conseguir identificar nada disso. Nunca houve essa condição. Né? Na década de 80 surgiram muitos livros, aos montes, né? Que era astrologia e homossexualidade. Como se fosse só uma função só. Não, mas muitos astrólogos, nós discutimos também essa condição, todo mundo fazia esse tipo de coisa, era comum de esse comentário. Era a época, né, que descobri isso, então falava-se muito isso. Não há condição alguma. Agora, esses 59 gêneros, qual deles? Nenhum deles, todos eles. Ou seja, até a nossa postura com relação está bem consigo mesmo, está ótimo. É aquela coisa que eu falei, não julgue. Você está bem, a sua identidade é essa? Ótimo. Mas ainda mesmo assim, ainda existem alguns astrólogos que tentam fazer esse tipo de coisa. Qualificar. Onde é que está no mapa tal padrão na pessoa? Onde é que está no mapa tal situação? Se é transgênero, se é homossexual, bissexual, heterossexual. Não tem isso no mapa. O que tem são as relações entre as pessoas. E a aceitação e a percepção de si mesmo. Não ter essa condição. Porque eu acho que é uma perda de tempo mesmo. Né? Você ficar tentando localizar esse tipo de coisa no mapa. Né? O olhar mais amplo é necessário. Vamos olhar mais amplamente para as pessoas. Vamos olhar a pessoa. Né? Se, com qualquer gênero que seja, qualquer tipo de núcleo familiar que venha, olhe a pessoa. Veja o potencial dela, as dificuldades dela e vamos tentar orientar e ajudar. E aí, como o Robson colocou, ela está feliz daquele jeito, ela está feliz vivenciando aquela experiência de vida dela, ela se encontrou em um dos 59 gêneros, que maravilha! Aí eu não me encontrei em nenhum dos 59. Ok, a gente cria um 60. Ok, mas assim, ainda continuamos sendo humanos. Isso é muito importante. Né? Então, eu acho que
é um período em que nós temos que tomar bastante claro cuidado para não começar de novo, aliás, nós astrólogos tomarmos cuidado para não começarmos a categorizar as coisas como a própria sociedade já está fazendo hoje, né? Acho que acolher aquele que vem, isso é muito importante. Eu falo isso como terapeuta, mas falo isso como astrólogo. Eu tenho que acolher meu cliente. Eu tenho que tentar ajudá-lo a entender qual é a sua identidade mesmo. E qual o seu potencial de vida, se ele está feliz ali ou não. Né? Ou se ele não está, por que não está? Onde está a angústia dele? Lógico que a astrologia não vai resolver também todos os problemas da pessoa. Mas acho que é uma ferramenta que ajuda muito a pessoa a se reconhecer, a se entender, a usar o seu potencial. Então, eu acho que nós temos uma ferramenta linda para utilizar com as pessoas. É só com esse cuidado, né, de receber essa pessoa como ser humano. Muito bem. Últimas palavras para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. Patrícia, últimas palavras? Últimas palavras. Primeiro eu quero agradecer muito o convite, porque poder estudar sempre, porque a astrologia eu falo que não tem fim, e poder estudar e contribuir com a astrologia, poder dar aula de astrologia, eu só posso agradecer, porque isso me gratifica muito. Né? E quando o João, inicialmente, ele falou, porque eu vou atrás de um currículo, né? Isso é muito importante. Com relação a tudo que a gente possa contribuir, que seja um pouquinho com a astrologia, eu estou falando isso porque vocês também astrólogos, né? Isso é muito importante. E acho que a astrologia, independente, já que falamos de várias gerações, poeticamente falando, né? Eu digo que a astrologia é a arte de nós escutarmos a melodia celeste, para que nós consigamos, através das experiências humanas, ler a partitura aqui na Terra. Porque a astrologia e as nossas experiências são as mesmas. Então, isso é muito importante. Então, ter acesso a esse conhecimento, eu falo uma sábia senhora, né? Isso é um privilégio. Então, todos nós aqui que estudamos astrologia, todos, né? Nós somos privilegiados por conta disso. E muito obrigado pelo convite. João? Agradeço também o convite de poder falar um pouquinho aqui, bater um papo sobre esse assunto que eu acho bastante legal. E eu acho que, assim, olha, estudantes de astrologia, astrólogos, na verdade todo mundo, nós somos eternos estudantes mesmo. Né? Quando você começa a estudar astrologia, você tem que continuar. Não dá para parar. Né? Isso é muito importante, a gente sempre estudar. E uma coisa que é do nosso papo aqui, né, sobre essas novas relações humanas, esses novos seres humanos aí, eu volto a repetir o que eu acabei de falar. Nós sempre atenderemos humanos. Então, é muito importante que a gente, cada um de nós, né, nós nos dispamos dos nossos preconceitos, das nossas opiniões, até muito, às vezes, fechadas, para que a gente possa atender bem essas pessoas. Né? É muito importante que a gente acolha e atenda essas pessoas bem, ajudando elas a serem elas mesmas. Quanto mais a pessoa entende o mapa natal, mais ela se torna ela mesma. Né? Eu faço o paralelo com o processo de individuação do Jung. Quanto mais nos conhecemos, mais nos tornamos nós mesmos. E o mapa é uma ferramenta linda para isso. Acolham as pessoas, ajudem as pessoas, estudem tudo, mas quando vocês estiverem na frente da pessoa, ouça a pessoa primeiro. Veja o que ela traz. Né? Porque eu falo que ficou meio chato essas categorizações e classificações, mas as pessoas vêm com as suas experiências dessas categorizações e tudo mais. Então a gente tem que ouvi-la e tentar fazer com que ela encontre a sua identidade e seja feliz. Eu acho que é um dever nosso também. Lógico, não fazer uma astrologia do mundo de Alice. Quem já foi meu aluno sabe que eu uso essa expressão. Não fazer também aquela coisa, né, do astrologia do mundo de Alice. Tudo é um mundo cor-de-rosa. Ai, que bonitinho, eu vou tomar o chá com o chapeleiro maluco. Não dá. Né?
E também não aquela astrologia da depressão da família Addams, atender o cliente com a cara da Wandinha. Olha, o seu mapa não tem jeito. Não, receba a pessoa, né? Ouça esse ser humano que está na sua frente e entenda que antes de qualquer coisa que ele represente ali, que ele é ali, hétero, bi, o sexo feminino, masculino, ele é um ser humano. Isso é muito importante a gente não esquecer. Obrigado. Obrigado a vocês. Amigos, hoje nós encerramos nossos bate-papo por aqui. Amanhã temos mais uma apresentação com a Débora Washington, que vai apresentar o livro dela, Astrologia Jung e a Contemporaneidade, sobre Jung e Astrologia. Espero vocês amanhã. Obrigado por terem vindo e até todos esses dias, até quinta-feira, na 13ª Semana da Astrologia. Obrigado, João. Obrigado, Patrícia. E até mais uma vez aí.